Senhor, meu Deus, Pai amado, querido Jesus, estou aqui hoje, mais uma vez, na presença do meu Deus, o Altíssimo, Todo-Poderoso. Que o Senhor, meu Deus, abençoe, ilumine, dê força, sabedoria, grandeza, paz e alegria. Que a Igreja Pentecostal, a voz de Deus, liberte o presidente, o apóstolo Fernando Eu e a vice-presidente Simão Cruzeiro Faria, está lá dentro, minha esposa, e os irmãos que estão aqui todos, que Deus abençoe, diga amém. Amém. Ó, gente, nós agora estamos numa história muito interessante da construção da casa de Deus, é Deus que está fazendo. Agora não é mandado por Davi, nem Salomão, nem ninguém não. É Deus que está fazendo. Quando ele diz assim, ó, Ezequiel 42, estamos terminando o Velho Testamento. Está bem pertinho para terminar. Eu acho que não tem mais 200 páginas. Não tem nada, já vai 1.500 aqui. Vamos lá. Os dois edifícios perto do templo. Já existiu o quê? Edifício. Depois disto, o homem fez sair para o interior, para o lado norte, e me levou às câmaras que estavam para o lado norte, oposto ao edifício, na areia, separando. Esse edifício do lado norte tinha 50 metros de comprimento e largura era de 25 metros. De um lado dava para a areia do deserto, nisto que pertencia aos outros interiores, e de outro lado dava para o panível que pertencia ao outro interior, e havia uma galeria frente à outra. Você veja, você presta atenção, quantos milhões de anos já existia prédios. Nós agora que estamos vendo prédio aqui. Antes de Cristo, milhões de anos. A galeria em 3 andares. Quantos andares? 3. Diante das câmaras havia uma passagem de 5 metros de largura, e do lado de outro 50 metros de comprimento. As suas entradas eram para o lado norte, e as câmaras superiores eram mais estreitas, porque as galerias tiravam mais espaço desde do que das baixo e dos meios do edifício, porque eles eram de 3 andares e não tinham colunas, como as colunas dos trilhos. Por isso, as câmaras superiores eram mais estreitas do que as de baixo e dos meios. Quer dizer, as paredes que eles faziam, aqui eles faziam bem largo. Aí levantavam, faziam uma mais estreita. Levantavam, faziam uma mais estreita para elas ficarem presas em cima de quê? Das paredes. Havia também um muro do lado de fora, diante das câmaras, no caminho do atrio interior. Diante das câmaras, esse muro tinha 25 metros de comprimento. Pois o comprimento das câmaras que estava no atrio interior era de 25 metros,
e és que diante do templo extenso era de 50 metros na parte de baixo do lado leste. Ficava a entrada dessas câmaras, para que entre nelas pelo altírio. Na largura do muro do altírio, do lado sul, diante do edifício, na areia separada, havia também câmaras e uma passagem na frente delas. Tinha feição de câmara do lado norte, o mesmo com o primódoto e o mesmo lugar, as mesmas saídas, mesmo arocho com as entradas das câmaras. Do lado porta, assim eram as entradas das câmaras do lado sul. Havia uma entrada no início da passagem, a saber, a passagem bem diante do muro, correspondente para quem entrar pelo lado leste. Gente, Deus aqui está revelando tudo que mandou eles fazer. Será que Deus é inteligente? Será que aqui é Deus falando com quem? Com Ezequiel, dizendo como era para fazer. Então o homem me disse: as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante da área, separará, e são câmaras santas, em que os sacerdotes que se aproximar do Senhor, os sacerdotes que se aproximar de quem? De Deus. E não diz que ninguém vê Deus. Comerão as coisas santíssimas, nela também depositarão as coisas santíssimas, isto, as ofertas de cereais, as ofertas de pelo pegado e pela culpa, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não deverão sair do santuário para o altírio interior, mas porão ali as vestes com que ministrarem, porque elas são santas. Usarão outras roupas e assim se aproximarão do lugar destinado ao povo. Está vendo, gente? Estão vendo? Aqui Deus está falando a Ezequiel o que era para fazer. Ele mudando. As medidas da área do templo, quando acabou de medir o templo interior, ele me fez sair pelo portão que dá para o leste e media a área ao redor. Mediu ao lado leste, com as câmaras, com a cana de medir de 250 metros. Mediu o lado norte, deu 250 metros. Mediu também o lado sul, 250 metros. Voltou-se para o lado este e mediu 250 metros. Quer dizer, será grande? 250 metros cada lado. A casa dele, então quer dizer, dá meia hectare. Assim ele mediu a área pelo quatro lados e havia um muro ao redor de 250 metros e de comprimento e de 250 metros de largura.
para fazer separação entre os santos e os profetas. Dá 2 hectares, 2,5 hectares. A casa, porque 100%, 100% hectare, se era 200, é 2 hectares. Mas tinha 2 hectares e meio o prédio do homem que mandou fazer. Está ouvindo, vovô? Está ouvindo, não está? Leia com o seu talento. Então o homem me levou ao portão, e ao portão que dá para o leste. A glória de Deus enche o templo. Então o homem, capítulo 43, o homem me levou ao portão que dá para o leste. Eis que do lado leste vinha a glória de Deus, de Israel. Vinha da onde? A glória de Deus da onde? De Israel. Tudo saía da onde? De Israel. Está entendendo? E a sua voz era como um som de muita água, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. A aspecto da visão era como de visão que eu tive quando vi destruir a cidade, como as visões que teve junto ao rio Quebar. Então caí com o rosto em terra, e a glória do Senhor entrou no templo pelo portão que dá para o leste. A glória de quem? De Deus. Olha aqui. O Espírito me levantou, o Espírito. Isso aqui é escrito com letra maiúscula. É o Espírito de Deus. O Espírito me levantou e me levou ao atraio interior. E eis que a glória do Senhor enchia o templo. Enquanto o homem estava em pé, ao meu lado ouvi uma voz que me foi dirigida no interior do templo. E o Senhor me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre, nunca mais. A casa de Israel contaminaram o meu santo nome, nem eles mingam os seus reis com as suas prostituições. Olha, está vendo o que ele estava conversando ali, ó? Não contaminaram com suas prostituições, com os cadáveres de seus reis, nos seus lugares altos, quando puseram o limiar junto ao meu limo, e os seus batentes junto aos meus batentes, havendo apenas uma parede entre mim e eles. Contaminaram o meu santo nome com as abominações que contaminaram, por isso eu os consumi na minha ira. Agora que eles lançam para longe de mim a sua prostituição. Quer dizer, povo de Deus, estão aqui, estão me ouvindo, escute. Deus abomina a prostituição. Deus não quer. E os cadáveres de seus reis habitarei no meio deles para sempre. Filho do homem, mostre à casa de Israel este templo, para que eles se envergonhem
das suas iniquidades, desde que tire as medidas desse modelo perfeito. E se eles se envergonharem de tudo o que fizeram, faça com que conheça e plante-se deste templo e o seu arranjo e as suas saídas e as suas entradas, todas as suas formas e todos os seus estatutos e todas as suas disposições e todas as suas leis. Escreva isto na presença deles, para que observe todas as suas instruções e todos os seus estatutos e os seus cumpram. Este é a lei do templo, no altar do monte, e todo o templo ao redor será santíssimo, e essa que está é a lei do templo. Quer dizer, Deus quer que nós respeitemos o quê? A lei. Não é templo, não. É a lei. É? A irmã Graça está pedindo oração pelo pai dela, que está na sala de cirurgia, no instante. Olha a irmã Graça. Oi, o pai do... Quem é? Ah, a esposa do compadre Doce. Sim, quem saiu da cirurgia? O pai dela. Senhor, meu Deus, foi operado de quê, senhor? Senhor, meu Deus, vá onde está o pai dela agora. Qual é o nome dele? Onde é o hospital? Também não sei. Vá lá agora, Senhor. O Senhor sabe onde é seu filho. E ajuda ele a se recuperar dessa cirurgia. Em nome de Jesus. Amém. Olha aqui. O altar dos holocaustos. Você sabe o que é holocausto, não sabe? É possível, eu já expliquei isso aqui mais de 200 vezes. O holocausto, gente, é a mesma coisa daqueles catimbó que eles disparam lá. Não é menos do que aquilo. Só que o holocausto que eles faziam era para quem? Para Deus. E os holocaustos que eles fazem aí é para Satanás, que não existe. Eles botaram isso na cabeça e não tem quem tire mais. Porque o culpado é a Igreja Católica. São estas as medidas do altar, usadas-se no mesmo sistema de medidas utilizadas para medir o tempo. A calha tem 0,5 metro de fundura, 0,5 metro de largura e a sua banda em todo o seu canto. E de um palmo, esta é a altura do altar. Da colha, não chão e até a parte inferior, 1,5 metro. Metro de largura, da parte mesmo até a parte maior, 2 metros com 0,5 metro de largura. A largura tem 2 metros de altura e da largura para cima se projeta quando os chefes alargaram, tem 6 metros de comprimento e 6 metros de largura. 4 lados iguais. A partir do meio tem 7 metros de comprimento, 7 metros de largura, com 4 lados iguais. A borda e ao redor dela é 25 centímetros e a calha ao redor do altar tem 0,5 metro. Os degraus do altar estão voltados para o leste. Isso aqui é dentro do prédio, aonde eles construíram.
para oferecer holocausto a quem? A Deus. A consagração do altar. Olha. Então ele me disse: filho do homem, assim diz o Senhor Deus, são esta as determinação do altar, no meio em que fizeram para oferecer sobre eles holocausto, e para sobre eles as pergirem o sangue, e as sacerdotes levitas, que são da descendência de Zadok, que se aproxima de mim, diz o Senhor, para me servir, vocês dará um novilho para oferta pelo pecado. Quem foi que ficou para servir Deus? Os levitas. Eles. Vocês pegarão um pouco de sangue, porá sobre os 4 chifres do altar, nos 4 cantos da parte do meio, na borda ao redor, assim você fará a purificação do altar, inspeção por eles. Então você pegará o novilho da oferta pelo pecado, o qual será queimado no lugar do templo. Para isso, designado foram do santuário. No segundo dia, você oferece um bode sem defeito. Um bode sem o quê? Como oferta pelo pecado. E purificarão o altar, como purificarão com o novilho. Quando você tiver acabado de purificar, ofereça um novilho sem defeito ao redor, um carneiro sem defeito. Ó, tem que ser o quê? O que é que ele está dizendo aqui? Que só pode vir para o altar quem não tiver o quê? Defeito. Cego, aleijado, troncho, não pode. E vocês aí botam toda a desgraça para cima dos altares. Tem que ser, é brincadeira não, viu, velho? Ofereça diante do Senhor, os sacerdotes espalharão sal sobre ele e os oferecerão em holocausto ao Senhor. Durante 7 dias você oferecerá cada dia um bode, uma oferta pelo pecado. Também prepararão um novilho do rebanho, um carneiro sem defeito. Durante 7 dias farão expiação pelo altar, purificarão e assim consagrarão, tendo eles cumprido estes dias. No 8º dia, dali diante, os sacerdotes oferecerão sobre o altar os holocaustos e a oferta pacífica que vocês trouxeram em meu agradarei de vocês, diz o Senhor Deus. Gente, eles pegam o bode, faz o quê? Oferece para quê? Ao pecado. Aonde é que ele mata bode? Oferece para quem? Não é para macumba, para feitiçaria? Aí. O portão leste, capítulo 44. Então o homem me fez voltar para o portão interior do santuário, que dá para o leste, que estava fechado, e o Senhor me disse. Quem disse aí? Deus. Este portão permanecerá fechado, não deve ser aberto,
ninguém entrará por ele, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou ele, por isso permanecerá fechado. Quando aos príncipes ele se assentará ali, o seu príncipe, para comer o pão diante do Senhor, entrará pelo vestíbulo da porta e sairá pelo mesmo caminho. Vocês estão vendo, gente? Estão ouvindo? Que as coisas de Deus, ela tem que ser respeitada. A reforma no ministério do santuário. Depois o Senhor me levou para a frente do templo, passando pelo portão do norte. Olhei e eis que a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então cai com o rosto em terra e o Senhor me disse: Filho do homem, preste atenção, veja com os próprios olhos, ouça com os próprios ouvidos tudo que eu lhe disse a respeito de todas as determinações da casa do Senhor e todas as suas leis. Preste atenção, repare, a entrada do templo, em todas as saídas do santuário. Preste o quê? Atenção. A lei de quem? De Deus. Diga aos rebeldes da casa de Israel: assim diz o Senhor, basta de todas essas suas abominações, a casa de Israel, porque vocês levaram estrangeiro circuncioso do coração e circuncioso de carne para estarem em meu santuário, profanaram a saber o meu templo, quando ofereceram o meu pão e gordura e sangue, vocês quebraram a minha aliança, fazendo todas esta abominação. Vocês não cumpriram as prescrições a respeito das minhas coisas sagradas, mas constituíram estrangeiro para executarem serviço no meu santuário em lugar de vocês. Gente, está aqui outra mentira grande. Quando diz Jesus veio para a gente, Jesus veio para a gente? Não. Nós somos estrangeiros. Está a prova aqui. Só o burro que não está vendo. Quem veio para a gente, quem fica com a gente, quem é? Deus. Pedro vai ver o que é aquilo ali. Assim diz o Senhor Deus. Nenhum estrangeiro, olha, assim diz o Senhor Deus. Nenhum estrangeiro que se encontra no meio dos filhos de Israel, incircuncioso do coração ou circuncioso de carne, entrará no meu santuário. Quer dizer, nenhum da gente pode ir na casa de Deus lá, se for pela Bíblia. Os levitas, porém, que se afastaram de mim quando Israel se desviou, que se desviaram de mim para ir atrás dos ídolos, levarão sobre si a sua iniquidade.
contudo eles poderão servir ao meu santuário. Guardai dos portões e de ministério do templo, eles matarão os animais de holocausto. Todo sacrifício para o povo estarão diante do povo para o servir. Mas porque se virão o povo na presença dos ídolos, dos seus ídolos, e puseram diante da casa de Israel um tropeço, os louvores, tropeço, que os louvou a cair em iniquidade. Está vendo aí? Louvores que fazem por aí. Por isso jurei a respeito deles, diz o Senhor Deus. Quer dizer, aqui a prova, Ju, que Jesus não veio para a gente. E nós somos o quê? Estrangeiros. Quando ele diz que eles levarão sobre si a sua iniquidade, não se aproximarão de mim para me servirem no sacerdócio, nem se aproxima de nenhum em todas as minhas coisas sagradas, que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha, as suas abominações, que cometeram, contudo eu os encarregaria de guardar no tempo de todos os servos e de tudo que tivesse de sair feito de. Gente, presta atenção. Deus está dizendo aqui na pregação que nós estrangeiros não temos autoridade nenhuma com Deus. Por quê? Por causa da idolatria, da prostituição, da miséria. Os deveres dos sacerdotes, deu. Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zedaque, que cumprirem as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se desviarem de mim, eles se aproximarão de mim para me servirem. Estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário e se aproximaram da minha mesa para me servirem e cumprirão as minhas prescrições. Quando entrarem pelo portão do alteiro, usarão veste de linho, deverão usar nada feito de largo, servirão aos portões do alteiro interior ou de outro templo, deverão usar turbantes de linho na cabeça e calçarão de linho sobre as coxas. Não deverão usar nada que os leve a usar. Quando saírem para outro interior, para junto do povo, deverão tirar as vestes com que ministraram e deixando-lhe nas santas câmaras. Deverão usar outras roupas, para que com as suas vestes não santifique o povo. Não raparão a cabeça, nem deixarão o cabelo ficar comprido. Pelo contrário, de vem cortará-lo com um vento. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no altilho interior. Isso é o povo que entrar lá, é o povo de fora.
é aquele sacerdote que trabalhava lá dentro. O sacerdote não se cansará, nem com viúva, olha, o sacerdote não se casará, nem com viúva, nem com mulher divorciada, mas somente com a virgem da linhagem da casa de Israel, ou com as viúvas de um sacerdote. Os sacerdotes ensinarão o meu povo a distinguir entre o santo e o profano. Lhe darão entendimento quando deferir-se entre os impuros e os puros. Quando houver litígio, eles atuarão como juiz designado por questão segundo o meu direito. Guardarão as minhas leis e os meus estatutos, estado as festas, fechar o santuário e os meus sábados. Está vendo aí? Nem no sábado pode abrir o santuário. Nem no sábado. Não se aproximarão de nenhuma pessoa morta. Olha aí, povo de Deus. Veja, viu? Olha aí. Não se aproximará de nenhuma pessoa morta, porque se contaminará apenas se o morto for o pai, ou a mãe, ou o filho, ou a filha, ou o irmão, ou a irmã, que não tiver marido, poderão se contaminar. Está vendo aí, irmão? Vocês estão vendo? Estão ouvindo, vendo não, ouvindo. Muita gente que é danado para olhar de fundo, para chegar junto. Não pode. Depois que ele se purificar, de novo deverá esperar 7 dias. No dia em que ele entrar no lugar santo, o atrio interior, para ministrar no lugar santo, apresentará a sua oferta pelo pecado, diz o Senhor Deus. Oferecer o quê? Ofertas. Os sacerdotes terão uma herança. Eu sou a sua herança. Vocês não lhe darão nenhum propriedade. Olha, os sacerdotes terão uma herança. Eu sou a sua herança. Vocês não lhe darão nenhuma propriedade em Israel. Eu sou a sua propriedade. As ofertas de cereais, as ofertas pelo pecado, as ofertas pela culpa, eles comerão de todas as coisas consagradas em Israel. Será deles. O melhor de todos os primeiros frutos de toda a espécie, de toda oferta, de toda espécie, serão dos sacerdotes. Também a primeira parte do cereal, muito vocês darão aos sacerdotes, para que faça repousar a benção sobre a casa de vocês. Os sacerdotes não comerão nenhum pássaro ou animal que tenha morrido por si mesmo, ou que tenha sido deslacerado por muitos animais. Gente de Deus, vocês estão ouvindo, então? Tem gente que parece ter uma doença para ir olhar um defunto, ou vai olhar um morre, ele não sabe o perigo que é aquilo ali. O cara passa 7 dias mal, viu, velho?
capítulo 45. A porção da terra separada para Deus. A porção da terra, tá vendo? Tá vendo, irmão? Nossa, a porção que vocês deram para a igreja. A porção separada para Deus. Quando vocês separarem a terra como herança, façam oferta ao Senhor. Ó, se lembra quando eu falei o Senhor do dízimo? Ao Senhor. A uma porção santa da terra. Compramento dessa porção será de 12,5 quilômetros de largura. Será de 5 quilômetros, ela será santa em toda a sua extensão. Eles ofereceram a quem? A Deus. Deram para o sacerdote. Dessa porção, o santuário será uma área quadrada de 12,50 metros. Dessa porção, o santuário será uma área quadrada de 250 metros por 250 metros ao redor. Uma área aberta de 25 metros de largura. Dessa porção santa, separar uma área de 12,5 quilômetros do comprimento por 5 quilômetros de largura. Ela está no santuário, o lugar santíssimo. Este será o lugar santo da terra, destinada aos sacerdotes, ministro de santuário, que deles se aproxima para servir ao Senhor. E olhe e se vir de lugar para as suas casas, será também um lugar santo para o santuário. Os levitas, ministros do templo, estarão com uma propriedade de 12,5 quilômetros de comprimento, por 5 de largura, onde poderão morar em suas cidades, separarão a área de 2,5 quilômetros de largura por 12,5 quilômetros de comprimento, ao lado da porção santa, para ser propriedade das cidades, e ela pertencerá a toda a casa de Israel. Estão vendo o povo de Deus? Vocês estão vendo? Estão ouvindo? Vendo não? Ouvindo. A Bíblia não é o que vocês pensam não, gente. A coisa de Deus não é o que vocês pensam não. A porção do príncipe de Israel. O príncipe terá a sua parte de 2 lados da porção santa e da propriedade da cidade diante da porção santa, diante da propriedade da cidade do lado oeste, e se estenderá na direção do oeste. Do lado leste se estenderá na direção de leste. O comprimento corresponderá a uma das porções das tribos, desde a fronteira oeste até a fronteira leste. Esta terra será a propriedade dos príncipes de Israel. E os meus príncipes nunca mais oprimirão o meu povo. Pelo contrário, distribuirão a terra e a casa de Israel segundo as suas tribos. Quer dizer, a Igreja Católica era o que ela fazia. Ela pegava as terras. Não está errado não, está aqui na Bíblia. É bíblico. Pesos e medidas. Olha,
Assim diz o Senhor Deus: baixe o príncipe de Israel, afaste a violência e a opressão, pratique o juízo e a justiça, deixe de fazer exploração entre o meu povo, diz o Senhor Deus. Tenha balança, presta atenção, viu? Tenha balança justa, efa justo, e batô justo, efa para medir cereais e bastou para medir líquidos. Será que mesmo capacidade, de maneira que o batô contenha a 10ª parte do ané, e efã continua 10ª parte do oné. O oné será a medida para darão ciclo, e será de 20 gerais. Uma medida será igual a 25, mais 25, mais 15 ciclos. Quer dizer, até isso Deus fala. Das medidas tem que ser real. Está ouvindo, Pedro? Está ouvindo, Nival? As coisas de Deus tem que ser real. Não pode ter coisas erradas. Vai falar da Páscoa, viu? Vai já chegar lá, vai dar tempo. Esta será a oferta que vocês farão, 6ª parte de oferta. Cada homem de trigo, 6ª parte de oferta. De cada homem de cevada. A porção determinada de azeite será a 10ª parte de bató. E de cada coró de azeite, um coró como oné, tem 10 batons. De cada rebanho de 200 cabeças, um cordeiro, e virá a ser tirado dos pastos ricos de Israel, para oferecer de cereais para o holocausto e para sacrifício pacífico, para que faça expiação pelo povo, diz o Senhor Deus. Todo o povo da terra fará contribuição para este oferta ao príncipe de Israel. Estarão o cargo de príncipe, os holocaustos, as ofertas de cereais e as libações de festas. Olha, festa da lua nova. O povo fala que forte é a lua cheia, não. É a lua nova. Nos sábados, em todas as festas, feche da casa de Israel. Ele mesmo proverá a oferta pelo pecado, a oferta de cereais, holocausto e o sacrifício pacífico para fazer expiação pela casa de Israel. Oferta no ano novo. Assim diz o Senhor Deus: no primeiro mês, no primeiro dia, no mês você pegará um novilho sem defeito e fará purificação do santuário. O sacerdote pegará um pouco de sangue e porá nos batentes do templo, nos 4 cantos da borda do altar e nos dentes dos portões do atril interior. Faça o mesmo no santuário, no santíssimo dia do mês, por causa do que peca, sem intenção ou por indignância. Assim vocês farão expiação do tempo. Agora vamos para a Páscoa. Ele está falando tudo. Preste atenção. Estão entendendo, gente? Estão dando para entender alguma coisa? Ou querem fazer alguma pergunta?
A Páscoa. No primeiro mês do ano, repare, viu? A Páscoa. Quando viu, povo? Presta atenção, mentirosos, que vocês aí estão mentindo para o povo. Que é no mês de abril, no mês de... não. No primeiro mês do dia 14 do mês, quer dizer, a Páscoa é quando? No dia o quê? 14. Vocês terão a Páscoa, festa de 7 dias, em que comerão pães sem fermento. Comerão pão sem o quê? Sem fermento. Príncipe no meio-dia, por si, por todo o povo da terra. Proverá um novilho para oferta pelo pecado. Nos 7 dias de festa, Helém preparar um holocausto ao Senhor Deus. Dá o quê? Sangue a Deus na Páscoa. Será se tem mentira, vovô? Sete novilhos, 7 carneiros, sem defeito, cada dia durante os 7 dias, e o bode cada dia como oferta pelo pecado. Também preparar uma oferta de cereais, descendente litro no meio para cada novilho, e para cada carneiro, 3 litros e meio de azeite, no dia 15 do 7º mês. Durante os 7 dias da festa, fará a mesma oferta pelo pecado, o mesmo holocausto, a mesma oferta, a mesma porção de azeite. É para comer o quê? Carne e sangue. Está vendo aí, gente? E aí, vocês vão dizer o quê? Capítulo 48. No sábado, a festa da lua, o quê? Nova. Aí a gente tem medo de que da lua o quê? Cheia. Assim diz o Senhor. Deus, o portão do altírio, o interior que dá para o leste, estará fechado durante os 6 dias do trabalho, mas será aberto no sábado e também a festa da lua nova. Vamos parar por aqui. Vou explicar a vocês. Gente, povo, você está vendo? Vocês estão vendo, gente? Aqui a Bíblia está sendo pregada. Aqui não tem mentira e nem tem hipocrisia. Aqui tem o quê? Verdade. Vocês vejam quanta mentira vem do defunto. Leva o defunto para a minha igreja, leva o defunto para a gente ficar fazendo missa. O tiro de defunto. Para quê? Que aquilo ali não tem mais nada. Tem que sepultar. Para a terra de quem? Dos mortos. A Páscoa é no mês de março e no mês de abril, não é isso? Mentira. A Páscoa é em quê? Em janeiro, até o dia 14. O que é que se oferece na Páscoa para Deus? Sangue e carne. Então, eu quero perguntar a vocês simplesmente uma pergunta. Qual é a igreja que está certa?
Nenhuma. E outra coisa, viu? Foi que Deus disse aqui, que estrangeiro não entra em Israel. E aí? Quem são estrangeiros? Somos nós. Então, se nós não temos poder de Israel, nós não temos poder de receber Jesus. Segundo a Bíblia. Ou eu estou mentindo? Diga, meu povo, eu estou mentindo? Estou falando a verdade. Vocês que estão me ouvindo aí, que não conhecem o Evangelho, passe a conhecer o Evangelho. Não vá para conversa de pastor, porque Deus diz aqui na Bíblia que não aceita na igreja dele louvores. Não aceita. Ele aceita sendo pregado o Evangelho. A palavra dele, a boca dele. E quem está fazendo isso está sendo o quê? Está trapaceado. Mentindo. E aí? Entrou. E aí? É complicado. Olha, graças a Deus hoje nós já pagamos a água, a luz, as internet. Eu trabalho na internet, né? Eu pago a internet da casa, é R$ 152, 153, e eu pago a internet, como é que chama? Do celular que eu fico gravando vídeo fora. Internet móvel. O aluguel, graças a Deus, é que minha irmã manda, R$ 1.000. É a continha de pagar o aluguel. Agora falta a feira. Quem puder nos ajudar, que abre esse coração, mano, porque Deus vai ajudar vocês. Nós não estamos pedindo, porque Deus diz que os irmãos têm que ajudar os outros irmãos. E quem puder ajudar com arroz, com farinha, com óleo, qualquer coisa, mano, feira, mano, que nosso trabalho é honesto. Senão nós estávamos milionários. E só esse mês. Para o mês, se Deus quiser, nós não depende mais de ajuda. Que apesar que ele não me ajuda, é pouca gente que me ajuda. Porque o que eu já fiz com multidão de gente, eu não era nem para pedir. Era para quê? Para eles mandarem. Veio para Bolsonaro, Bolsonaro pediu que mandasse um Pix de R$ 1,25 até 20. Quantos milhões mandaram para ele? 19 milhões de reais. Agora, para a obra de Deus, você manda quanto? Nenhuma mulher. Isso é uma vergonha. Povo que estão me ouvindo, que me conhece. Tem sacana desses aí, que só que estão me ouvindo, que só estão vivos por causa de mim, das minhas orações. Mas se afastaram e se brigaram de mim. Não tem problema não. Porque a Bíblia diz assim, aqueles que te afastaram de tu, eram teus inimigos. Não eram teus amigos. Teus amigos é aqueles que ficaram com tu. Aqueles é a ovelha, o lobo com couro de quê? De ovelha. E quem puder nos ajudar, nos ajude em nome de Jesus. Já chegamos aqui 10 anos nesse lugar de sofrimento, passando por tudo e por todos. Mas Deus honra a palavra dele, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja feita a
assim na terra. Por nós cada dia. Perdoai, não deixei, mas livra, porque tu é o rei, é o poder, é a honra e a glória para sempre. Amém. Quem trouxe alguma oferta, alguma coisa,